Bom dia. Começa aqui pela 8ª vez o Festival GEA de Literatura. Esta é a 2ª vez que esse festival começa em São Luís. Ele é realizado em Ribamar já há 8 anos, mas pela 2ª vez nós o realizamos aqui para prestigiar de maneira especial os estudantes desta cidade, desta capital. Vou fazer uma pergunta a vocês. Quem é de vocês que gosta de história? Então, estamos muito bem entendidos. Vocês já conhecem de nome a professora, a historiadora Mary Del Priore. Aqui está ela, em pessoa. Eu não vou fazer nada mais do que dizer a vocês, prestem muita atenção, vocês têm uma das mais respeitadas autoridades em história, história do Brasil, história dos brasileiros, história da juventude brasileira, história das mulheres brasileiras, história daqueles que fizeram o Brasil, que sofreram, que lutaram para fazer esse país, que é um país interessantíssimo. Realmente é sempre uma descoberta nova estudar a história do Brasil. Todo mundo sabe disso. O Brasil é um país incrivelmente original, né? E que está todo aí para ser estudado. Com imensa satisfação, eu entrego o microfone a Mary Del Priore e vocês estão com ela agora. Bom dia, São Luís. Queria dizer a vocês que é uma satisfação enorme estar aqui. Quero agradecer ao Instituto GEA, a todos os patrocinadores que vêm organizando esse festival. É um encantamento, realmente a terra de vocês, cada rua que a gente percorre, esquina, bonito casarão ainda com resto de azulejo. Tudo é, a meu ver, tema de inspiração e, ao mesmo tempo, uma espécie de cutucão, né, para a gente se sentir mais brasileiro, mais cidadão, mais maranhense, mais cidadão da cidade de São Luís, que merece todo o carinho, toda a atenção de todos nós para continuar brilhando aí no panteão das belas cidades históricas brasileiras. Eu fiquei pensando, quando o Dr. Jorge me convidou para vir aqui falar para vocês, o que a gente poderia, qual seria o nosso assunto de conversa, porque o gostoso é quando a gente consegue conversar, né? E depois, obviamente, a gente abrir aí para vocês fazerem as questões e falarem das dúvidas de vocês. Porque eu tenho uma obra muito diversificada, fiz muito trabalho acadêmico e, ultimamente, tenho escrito essas biografias que são bastante instigantes e que procuram descortinar os nossos personagens do passado como gente de carne e osso, não mitos, né? Não o Dom Pedro lá montado no cavalo, gritando independência ou morte. A gente sabe que não foi bem assim. Ele estava com uma tremenda dor de barriga, já estava lá revirando na cama com a Marquesa de Santos. Então, é como eu digo, a gente tem que trazer esses personagens da história mais para perto da gente. E aí me ocorreu que, para falar para jovens professores, jovens interessados em história, seria bacana a gente aproximar vocês dos irmãos do passado e contar para vocês como foi a vida do jovem brasileiro ao longo da história. Porque, por incrível que pareça, tudo tem história, inclusive o jovem brasileiro. Se a gente for olhar para trás, vocês vão ver que já nas primeiras caravelas que vêm para o Brasil, no século XVI e XVII, os jovens estão lá como grumetes. Imaginem vocês que as crianças eram catadas pelas ruas dos portos portugueses com 12, 13 anos, ou muitas vezes entregues pelos próprios pais aos comandantes dessas naus, das caravelas que faziam a carreira da Índia, né, ou que percorriam o Atlântico para trabalharem nas naus. E qual era o trabalho desses grumetes e o que valia a vida dessa gente? Nada, absolutamente nada, porque a mortalidade era altíssima. 40% das pessoas que embarcavam numa caravela para atravessar o Atlântico ficava no meio do caminho. Mas os grumetes, os jovens, magrinhos, pequenos, ágeis, né, eram aqueles personagens que os comandantes gostavam muito, porque eles eram carregados de subir nos altos mastros, costurar as velas, cuidar da cozinha, onde muitas vezes se queimavam,
Muitos deles acabavam fazendo também serviços sexuais para os seus comandantes, a quem não podiam nem se queixar, né, porque tinham que obedecer ordens. E as crianças trabalhando nas naus e caravelas, elas tinham uma vantagem muito grande para os comandantes. Se alguém caísse do mastro, se alguém caísse na água, se alguém fosse varrido por uma onda gigante, ninguém reclamava, porque a vida de uma criança naquela época, como hoje ainda em alguns rincões do Brasil, não valia absolutamente nada. Então, o grumete ele tinha 50 centímetros para se movimentar, era o cantinho que ele tinha dentro de uma nau. Ele comia os restos da comida dos marinheiros, a quem eles tinham que obedecer cegamente e fazer tudo que lhes fosse ordenado. E no momento de um naufrágio, ou no momento em que o barco fosse abordado por um outro barco pirata, por exemplo, os últimos a saírem da nau eram sempre os grumetes. Nós não temos poucos relatos, ao contrário, temos muitos relatos, né, dos barcos que simplesmente afundavam, levando, né, para o fundo do oceano jovens como vocês, cujos pais pobres muitas vezes tinham que entregar à marinha, aquelas pessoas que faziam a carreira das Índias, os seus filhos, na tentativa de que eles fossem ter uma vida melhor como marinheiros, como grumetes, do que como lavradores, por exemplo, no interior de Portugal, onde a fome e a miséria era uma coisa terrível. Dos grumetes, nós poderíamos passar também para um outro tipo de jovem que teve um papel importantíssimo aqui no Brasil, e vocês que têm aqui uma igreja construída pelos jesuítas vão gostar de saber. Os padres jesuítas muitas vezes usaram os adolescentes, os jovens e as crianças portuguesas, traziam-nas para o Brasil, faziam com que esses jovens aprendessem a língua dos índios, fantasiavam esses jovens de anjos, faziam com que eles tocassem instrumentos musicais e mandavam esses jovens para o interior aí da mata. Para quê? Tocando música e tudo fantasiadinho de anjo, com penas e coisas brilhantes, para atrair justamente as crianças indígenas para as escolas jesuíticas. Essa foi uma fórmula encontrada pelos padres jesuítas, que estavam muito atentos à maneira como eles poderiam cooptar as populações de indígenas brasileiros para dentro da fé e da religiosidade católica. Eles sabiam que seria impossível, por exemplo, converter índios antropófagos, bravios, que gostavam, enfim, de guerra, né, que não tinham, segundo eles, nenhum pudor, porque, afinal de contas, andavam nus e viviam concubinados com várias mulheres. Quer dizer, isso aterrorizava de tal maneira os padres que eles resolveram investir na infância dos índios brasileiros. Mas o que é muito interessante, que a gente percebe nessa documentação, é que esses portuguesezinhos, eles vinham para cá, todos por volta de 12, 13 anos, aprendiam a língua dos índios, por isso eles eram chamados de meninos-língua, que eles eram capazes de se comunicar com as crianças indígenas, atraíam essas crianças para dentro da escola. Aí dentro da escola elas tinham uma vida comum, né? De manhã iam tomar banho de rio, depois iam pescar ou caçar, porque essas escolas não tinham absolutamente nenhuma fonte de rendimento, então era preciso alimentar essas crianças. Depois tinham as orações, as músicas, as penitências, as missas. Mas o que era mais interessante é que quando essa garotada toda fazia 15, 16 anos, né, e que os interesses então começavam a se diversificar, e que eles já tinham aprendido algumas letras, e já sabiam alguns números, já sabiam, obviamente, para que servia a missa, a comunhão, e, sobretudo, as penitências, o que acontecia? Os jovens indígenas se mandavam, voltavam de novo para as suas tribos, e essas tribos eram nômades, então os padres ficavam completamente alucinados, que não sabiam onde buscar esses meninos de volta, e os portuguesezinhos que tinham vindo aqui para catequizar e, de certa maneira, para ajudar esses meninos indígenas, tirá-los, né, da ignorância e convertê-los à cristandade, se juntavam a eles e iam viver como índios no interior. É muito interessante, porque se o projeto da igreja era cooptar e transformar o indígena, na adolescência o indígena simplesmente pega o garoto branco e leva ele para o interior, e esse garoto branco então passa a se escarificar, a fazer pinturas no corpo, a comer carne humana, a participar dos rituais de antropofagia, a ter várias mulheres. Quer dizer, é interessante, como uma espécie de tiro no pé que os jesuítas dão nesse momento, tanto é que a coisa não dá certo, né? E a gente sabe que toda a correspondência dos jesuítas para Roma e para Portugal é sempre se queixando muito
né, de que aqui as coisas eram realmente difíceis, né, e tem aquela famosa carta do padre Anchieta dizendo, mas são animais, são bestas humanas, não vamos conseguir fazer absolutamente nada para tirá-los da selvageria. Então é interessante como uma das razões pelas quais os jesuítas vão acabar capitulando e abrindo mão, né, desse tipo de catequese é o fato de que os jovens indígenas acabavam levando os portugueses para a sua vida selvagem, e todo mundo era muito mais feliz, obviamente, do que rezando a missa o tempo todo, e se açoitando, se fustigando, e se sentindo culpado, como queriam os jesuítas nas suas escolas. Muito interessante também a gente saber, porque nós somos um país mestiço, e é bom a gente não esquecer disso, né, que 4% da população de escravos desembarcados nos portos do Salvador, da cidade de Salvador ou da cidade do Rio de Janeiro, eram crianças, eram jovens, né? Crianças eram capturadas na África, vendidas, inclusive, né, pelos grandes chefes africanos, para se tornarem mão de obra aqui no Brasil. Mas essas 4% de crianças que chegavam nesses portos, eram verdadeiros sobreviventes, porque os níveis também, né, de morte, de doença dentro das grandes naus que traziam os escravos, era realmente muito elevado. Essas crianças vinham, elas eram imediatamente separadas dos seus pais. Vocês sabem que todo o início da escravidão consistia justamente em separar as famílias. Depois os senhores de escravos vão perceber que essa técnica é péssima, né, que o melhor seria manter as famílias unidas, e que nas senzalas só haveria paz, né, se cada homem tivesse a sua mulher e pudesse criar os seus filhos. Mas nos primórdios das grandes plantações de açúcar, e sobretudo depois no momento em que o café começa a tomar conta do Vale do Paraíba, subir para São Paulo e para Minas Gerais, a ideia ainda era de que o menino escravo ele tinha que se virar sozinho, né? De 10 crianças escravas que chegavam com as suas famílias, apenas 2, né, nós sabemos, vão conseguir viver na companhia do seu pai ou da sua mãe, daquele que tinha vindo da África com ela. Agora, essas crianças escravas, é muito interessante, elas até os 6, 7 anos, elas vão ter uma vida muito livre. Basta a gente olhar um pouco a documentação, não vão ser transformados em moleques de recados, às vezes vão levar um copo d'água lá para a Iaiá ou para o Ioiô, né, mas elas crescem realmente no meio, né, das crianças da fazenda, das crianças do grande engenho de açúcar. Mas a partir dos 7 anos, em que essa criança, né, havia ficado ali brincando com o ioiô, com a Iaiá, vocês lembram daquela música linda do Milton Nascimento, né, sobre as plantações e o menino que é criado junto com o menino negro, e depois eles se separam. O Milton tem uma música maravilhosa nesse sentido. Mas a partir dos 7 anos, a criança escrava ela tem um destino completamente diferente. Vocês vão me perguntar, por que 7 anos? Por que 7 anos é essa terrível idade que vai separar crianças brancas de crianças negras? Porque imaginava-se que aos 7 anos a criança já saberia discernir o que era certo e o que era errado, o mal do bem. E aí, com essa consciência, né, ela tinha que começar a trabalhar. Então, a criança negra, a criança afrodescendente, ela, a partir dos 7 anos, ela torna-se mão de obra. E a gente pega a documentação toda dos grandes engenhos e das grandes fazendas de café, e é impressionante, gente, como aos 9, 10 anos, essas crianças já têm quase que uma formação profissional. São aprendizes de sapateiro, de tanoeiro, de costureiro. São eles os encarregados do pastoreio dos animais da fazenda, de dar milho à criação, né? Mais uma vez de levar recados, né, da Iaiá para o Ioiô. Enfim, as crianças elas rapidamente estão integradas a uma vida de muito trabalho e de muito sofrimento. Mas vocês me dirão, bom, mas e aí? São crianças órfãs que vão ficar sozinhas, completamente jogadas à vida da senzala? Não, é interessante que essas crianças elas vão viver abraçadas ou protegidas pelo parentesco espiritual. Então, os africanos eles trazem com eles todas as suas tradições religiosas, e essas crianças, pouco a pouco, vão ter nos seus padrinhos espirituais, nas suas madrinhas espirituais, quem cuidasse delas, né? Então, a vida na senzala vai fazer com que essas crianças sejam absorvidas
E elas vão ter, então, afeto, vão ter carinho, vão ter iniciação na sua língua original, pode ser o Yorubá, pode ser o Banto. Elas vão ser iniciadas também nos segredos da religião, nos segredos, enfim, dos conhecimentos sobre ervas mágicas, ervas curativas. Então, é dessa forma que a criança escrava, de certa forma, vai conseguir vencer as dificuldades que o próprio sistema escravista vai impor. Com a transmigração da família real para o Brasil, vocês lembram, Dom João VI, que vem com a família toda, né? Aquele famoso episódio, chegam primeiro na Bahia, depois vão para o Rio de Janeiro, as mulheres todas com a cabeça raspada, porque tinha dado uma epidemia de piolho dentro dos barcos, e elas então têm que raspar a cabeça, se instalam no Rio de Janeiro, botam para fora as pessoas que viviam nas suas casas para instalar a família real. E nesse momento, quando o Dom João VI abre os portos às nações amigas, vão começar a se multiplicar na capital da corte, então, Rio de Janeiro, as escolas. E aí a vida, né, do jovem brasileiro vai começar a mudar. Porque se o acesso ao conhecimento, às letras, aos livros, só se fazia através dos padres mestres, que iam de uma fazenda a outra, né, sobretudo aqui no Norte e Nordeste, ensinando o filho do fazendeiro as primeiras letras, os primeiros números, né, as primeiras leituras, a partir do início do século XIX, a gente vai ver que essas escolas elas vão dar uma possibilidade de aprendizado maior para meninos, para meninas, com atividades completamente diferentes, né? Os rapazes era possibilitado, facultado, o ensino da matemática, o ensino da geografia, da história, das letras, do latim, de uma língua estrangeira, muitas vezes. As meninas não, as meninas iam para a escola para aprender a costurar, a bordar. Parecia que o único futuro de mulher naquela época era, obviamente, o casamento, a família, os filhos. Então, elas tinham, assim, conhecimentos absolutamente rudimentares. Mesmo quando elas tinham professores particulares, como é o caso da Princesa Isabel, que eu estudei há pouco tempo, que tinha 10 horas de aula por dia, porque Dom Pedro II era uma espécie de um carrasco, que queria que a filha se tornasse uma governante importante e soubesse tudo sobre tudo. A coitada da Isabel era uma péssima aluna, não conseguia aprender absolutamente nada. Só para dar um exemplo a vocês, quando ela vem recém-casada com o marido aqui visitar Pernambuco, ela escreve perguntando para o pai, mas o que foi mesmo a Guerra dos Guararapes? Não tinha a menor noção de nada. Então, podia ter o tempo que fosse de aula, que não conseguia aprender. Mas, enfim, as escolas começam a se proliferar e, pasmem vocês, vão ser criadas também escolas para escravos. Quer dizer, haviam senhores, né, que queriam que os seus escravos tivessem uma atividade econômica rentável e aí mandavam os seus escravos jovens, os adolescentes todos, estudarem em escolas onde eles iriam aprender não as letras, nem as línguas estrangeiras, nem nada que pudesse ser útil para libertá-los do cativeiro, mas que ia ser útil para torná-los um profissional melhor. Era uma espécie de escola profissionalizante. Então, havia escola de costura, por exemplo, para as meninas escravas. Ou havia escolas, como era o caso do Arsenal da Marinha, né, no Rio de Janeiro, que acolhia os jovens meninos justamente para transformá-los depois em integrantes da Marinha do Brasil. Porque eu lembro a vocês que o Dom Pedro I, até para fazer o processo de emancipação e independência, ele precisava de exército, ele precisava de gente que soubesse manobrar armas, que soubesse lutar, né? E aí ele vai acolher esses jovens adolescentes, jovens pobres, jovens de origem muito humilde, que muitas vezes não tinham pai nem mãe, que ficavam pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa legal também de vocês saberem, que desde que o Brasil é Brasil, ou seja, desde que as primeiras cidades são criadas em Minas Gerais, no final do século XVIII, por causa do grande surto de ouro, nós vamos ter essa coisa que a gente conhece até hoje, que é o menino de rua. É uma coisa impressionante, como até hoje não conseguimos lidar com esse problema da criança que prefere viver na rua, porque em casa ela é violentada, ela é maltratada, ela não tem cuidados, ela não tem estudo, então ela foge para a rua. E o Dom Pedro I, então, percebe, né, nesses meninos de rua a possibilidade de drenar para dentro do Arsenal da Marinha jovens que depois teriam, enfim, uma profissão, né, poderiam comprar a sua liberdade
no caso dos escravos. E é interessante que o arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, que inclusive mereceu páginas de descrição de vários viajantes que passaram pelo Rio nessa época, o arsenal justamente vai manter, vai entreter e vai profissionalizar um número importante de adolescentes. Eu queria fazer um rápido intervalo agora e perguntar se alguém fez aniversário ontem. Alguém fez anos ontem? Alguém teve algum aniversariante ontem? Ninguém? Anteontem. Então vai ganhar um livro, viu, Josi? Já temos ali uma ganhadora de um livro. Você também fez aniversário? Hoje? Bom, então outro livro aqui, viu, Josi? Ontem, mas eu perguntei, anteontem. Daqui a pouquinho a gente faz isso. Então, gente, voltando ao século XIX, o momento, então, como eu dizia a vocês, da criação de escolas, todo mundo quer começar a estudar, mas o mais dramático é que o Dom Pedro II, né, que tinha uma biblioteca enorme, parecia um homem tão interessado em estudar, fazia as filhas, ficava lá fustigando as meninas, que elas tinham que aprender sobre absolutamente tudo. Ele vai fundar, no Rio de Janeiro, o que se chamava de palacetes de educação. Não preciso dizer a vocês que com esse nome, um palacete, a educação era para muito pouca gente. A gente vai ver que a educação no Brasil é uma conquista de muitas lutas que só vão ter bom fim agora, no século XX. Então faz lá o Dom Pedro seus palacetes de educação belíssimos, escadas de mármore, móveis todos de mogno, professores contratados. Para quem? Para os filhos da elite, para os filhos dos barões, os barões do café, né? Sobretudo os meninos, a quem o ensino vai ser sempre uma forma de reforçar o poder de um grupo de elite sobre a grande massa analfabeta brasileira. Escolas para filhos de escravos, só escola profissionalizante. Aliás, o Brasil, eu chamo a atenção de vocês para isso, porque vocês estão numa época em que vocês estão decidindo o futuro de vocês. O Brasil sempre teve essa mentalidade um pouco ambígua de dizer, bom, para o filho do rico, o melhor estudo. O cara vai para fora, vai para Paris, vai para os Estados Unidos, hoje vai fazer MBA nos Estados Unidos. Agora, para o filho do pobre, não. Trabalho profissionalizante. Ele tem que aprender a se sair trabalhando com as próprias mãos. E isso era uma coisa muito complicada, e sempre foi aqui, que remetia à escravidão. Quer dizer, o cara que ficava lá aprendendo a fazer sapato, ou aprendendo a fazer barril, embora ele fosse livre, ele se sentia tão escravo quanto o seu avô ou o seu antepassado. Então, no século XIX, a gente vai ver que Dom Pedro, apesar da grande literatura e de ser considerado um grande sábio, que eu não acho, né? Eu acho que Dom Pedro foi uma figura muito ambígua, capaz de muitas maldades, né? Inclusive com o neto dele, com Pedro Augusto, e depois com a própria filha, a princesa Isabel, ele não deu muita moleza para os nossos jovens. Quer dizer, a escola era para filho de elite, era escola chique, era o colégio Dom Pedro II, onde estudou, inclusive, o neto dele, o Pedro Augusto, mas para pobre não tinha solução, era trabalho profissionalizante. Mas eu lembro a vocês que já no final do século, um pouco antes do golpe republicano, em 1889, que vai botar para fora do Brasil a família imperial, nós vamos ver o aparecimento da indústria no Brasil. E uma indústria que vai começar a dar sinais de vida aqui entre o Norte e o Nordeste. Maranhão mesmo foi o maior produtor de algodão do Brasil, exportando, inclusive, algodão para os Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. E Pernambuco, Ceará, aproveitaram essa moda, né, do algodão e implantaram as primeiras indústrias de tecelagem. Só que essas primeiras indústrias de tecelagem não iam tão bem quanto as indústrias que vão se instalar em São Paulo na mesma época. E não se deram tão bem, porque em São Paulo, realmente, os empresários eram empresários imigrantes, italianos, espanhóis, portugueses, que sabiam como é que funcionavam as indústrias na Europa e que sabiam que as indústrias funcionavam muito bem quando se botava criança para trabalhar. Para vocês terem uma ideia, quase 20%, gente, isso é um número elevadíssimo,
1/4 da mão de obra da indústria de tecelagem em São Paulo era gente como vocês, eram meninos jovens, né, de 11 a 17 anos, muitas vezes trabalhando em máquinas maiores até do que a própria criança. A gente vê nas fotografias máquinas enormes. E essas crianças, que eram ali, obviamente, levadas por força da miséria, da pobreza, muito filho de imigrante, os pais passando necessidade. Então, a criança habituada a trabalhar desde cedo, essas crianças ficavam até 14 horas trabalhando numa máquina de tecelagem com 20 minutos de interrupção. Ora, vocês são todos estudantes, vocês sabem que vocês não conseguem ficar numa sala de aula por 20 minutos, né? Imagina naquela época ficar 14 horas diante de uma máquina terrível, uma máquina que às vezes trabalhava muito rapidamente e que amputava a mão, né, do jovem que não estivesse prestando atenção. Uma lançadeira, né, que fazia o tecido era capaz de levar um braço de uma criança. As crianças eram eletrocutadas muitas vezes, viviam em situação de insalubridade total, porque as fábricas eram fechadas, não tinha sanitário, não tinha hora de almoço. Agora é interessante, porque criança é sempre criança, né? Jovem é sempre jovem. Então a gente vê, por exemplo, através dos jornais de São Paulo, de 1890, 95, que apesar desse trabalho terrível que era imposto a essas crianças, as crianças sempre davam um jeito de burlar esse trabalho feroz. Então fazia-se uma bola de meia, né, e às vezes no meio da fábrica mesmo, ensaiava-se uma pelada rapidamente para distrair. A punição era terrível, porque além da criança ficar sem o salário que ela tinha que levar para casa, ela podia ser espancada, né, pelo gerente da fábrica ou pelo mestre de ofício, o que não significava absolutamente que as crianças não reagiam a esse maltratamento. Mas foi um momento também de um grande sacrifício dos nossos jovens e das nossas crianças brasileiras, que constituíram, volto a dizer a vocês, 20% da massa operária que trabalhou para os primórdios da industrialização de São Paulo. Nesse mesmo período, vai aparecer um negócio também muito interessante, que são os médicos higienistas, né? Aqueles que querem higienizar o Brasil, que querem dar solução para todos os problemas desse país através da saúde, né? Então é preciso que todo mundo seja forte, é preciso que todo mundo faça esporte, que todo mundo viva ao ar livre. Imagina as crianças que passavam 14 horas dentro de uma fábrica, né? Raramente teriam acesso a tudo isso. Mas os médicos higienistas, eles começam a se preocupar com outro aspecto trazido pela pobreza, além, por exemplo, da tuberculose, que muitas vezes contaminava 80% das crianças que trabalhavam numa fábrica. Vocês imaginam o que era um ambiente de insalubridade, falta de alimentos e tudo mais. Eles começam a se preocupar com a sexualidade do jovem e do adolescente brasileiro. E aí é interessante como nós vamos ver, então, uma enxurrada de trabalhos. Eu tive a oportunidade de, inclusive, analisar essas teses de medicina e esses livros, quando eu escrevi esse meu livro chamado Histórias Íntimas, que é um livro sobre a história da sexualidade do brasileiro. Os médicos começam a se preocupar, por exemplo, com questões que hoje estão na ordem do dia. A pedofilia. A gente acha que pedofilia é coisa de hoje, né? Tem um velho tarado que, através da internet, vai fazer contato com um garotinho ou com uma garotinha, e aí tudo desanda. Pedofilia é talvez um dos problemas mais antigos que nós temos no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês olharem a documentação da Inquisição do Santo Ofício, que vem para a Bahia e depois para Pernambuco, no final do século XVI, vocês vão ver lá, né, muita denúncia de homem que sodomiza criança de 9, 10 anos, mas uma coisa terrível. O padre que está lá, o padre inquisidor, que vem julgar todos os pecados e tentar moralizar a sociedade colonial, ele não está nem um pouco preocupado se a criança, né, que foi usada, que foi sodomizada, tem 10, 11 anos. Para ele não interessa. O que interessa, e é isso que vai mandar o cara para a prisão, é o fato dele ter desperdiçado sêmen tendo uma relação sexual que não fosse para procriação, que não fosse para fazer filho. Então é interessante como se a gente pegar os documentos históricos lá de trás e trouxê-los até os dias de hoje, nós vamos encontrar esses traços da perversidade humana, né, nos documentos mais antigos que têm a ver com a nossa realidade histórica.
interessante, então, que no século XIX, esses médicos todos começam a se perguntar, bom, o que está rolando nas grandes cidades? Quando o garoto não está lá trabalhando 14 horas por dia, o que ele está fazendo? Ele está se prostituindo. E aí é muito interessante o retrato terrível que esses médicos higienistas vão fazer da nossa adolescência, que nas grandes cidades vai tentar ganhar a vida se prostituindo. A descrição das crianças é sempre absolutamente lamentável. Parece assim que você está diante de alguém que está se desfazendo, né? As crianças são magras, são esquálidas, o nariz está escorrendo, tem remela nos olhos, não conseguem ficar de pé. Então, essas são as crianças alvo, né, de homens mais velhos, que, segundo esses médicos higienistas, estavam perdendo a potência, então procuravam os garotinhos ou as meninas. Mas é interessante que vai haver também um acréscimo muito grande nessa virada de século, que a gente chama de Belle Époque, de gravidez na adolescência das meninas, né, que começavam, muitas vezes, a se relacionar com homens mais velhos, elas com 14, 15 anos, 13 anos, os caras com 20, 20 e poucos anos, eram eles também operários, trabalhadores, que essas meninas queriam apenas proteção. Muitas vezes vivendo num lar onde havia muita violência, muita pobreza, elas preferiam engravidar exatamente como acontece hoje nas comunidades lá do Rio de Janeiro, né? As meninas preferem engravidar de um traficante para ter proteção contra a violência da comunidade. Então é interessante como esses problemas eles vão atravessando a nossa história. Estou falando para vocês aí de 1890, 1900, 1900 e pouco, né? Gravidez na adolescência elevadíssima, as meninas sempre muito românticas. Eu acho que as brasileiras até hoje estão esperando o príncipe encantado, porque quando essas meninas iam para a frente do juiz explicar, né, por que elas tinham dado mau passo, tinham ficado caídas, era uma palavra terrível na época, outra palavra terrível, tinham ficado furadas, então mais terrível ainda. Essas meninas tinham que se explicar diante do juiz, e a explicação era sempre romântica. Me apaixonei, ele disse que ia viver comigo, que nós íamos viver juntos para sempre. É óbvio que o cara depois rapava, sumia, desaparecia. Aliás, esse hábito dos homens engravidarem, as mulheres jovens, e desaparecerem, é tão antigo, vou contar mais uma aqui para vocês, que essa expressão, vou me queixar ao bispo, é uma expressão que tem a ver com o fato das mulheres engravidarem e do cara se mandar. Porque até o final do século XVIII, quem cuidava desses casos não era a polícia, era o bispo, que aí mandava os seus guardas atrás do cara que tivesse engravidado a menina, na tentativa dela, de certa maneira, tentar reconstituir a vida dela. Em geral, os caras tinham que pagar multas, né, tinham que pagar, inclusive, um dinheiro à família da menina que havia caído, que havia se perdido. Mas o número de meninas perdidas nesse início de século, com o crescimento das cidades, o trabalho nas fábricas, as meninas também ficavam muito expostas, né, aos gerentes, aos homens que mandavam, aos patrões. Então, nós vamos ver também um número expressivo de casos de sedução de mocinhas que muito jovens iam trabalhar nas fábricas. Nos anos 20, 10, 20 e 30, nós vamos ver o Brasil varrido por grandes greves, né? E quem é que tocava essas greves? Quem é que se mobilizava nesse período? Quem se mobilizava eram os anarquistas, eram os imigrantes italianos e espanhóis que tinham vindo para o Brasil, naquela grande imigração do final do século XIX, para trabalhar e para ganhar vida. Esses caras vinham com alguma educação, diferente do Brasil, que nunca teve política educacional para gente pobre. Na Europa, as pessoas tinham educação pública. Então, os anarquistas e os socialistas e comunistas chegavam aqui, eles tinham frequentado uma escola, eles sabiam o que era o direito deles, eles sabiam o que era um salário, eles sabiam que eles não podiam trabalhar mais do que 10 horas por dia, não 14, 15, virando turno, como queriam muitos patrões. Então, é essa gente que começa a se mobilizar pela primeira vez no Brasil para que nós tivéssemos escolas públicas, escolas para as crianças pobres. E nessas greves anarquistas todas, a gente lendo aí os jornais desse período, a gente vê que uma das exigências dos trabalhadores era a criação de creches para as mães e a criação de escolas para os seus filhos. Vou fazer mais uma interrupção e vou perguntar quem fez aniversário anteontem. Eu acho que ali tem alguém. Então, mais um livro ali, Josi.
Ele também. Olha, eu acho que os livros acabaram. Não vale inventar. Então, nós vamos ter essa preocupação dos anarquistas em criar escolas para os seus filhos, né, em fazer escolas nas quais as crianças pobres pudessem ter atenção também, professores empenhados em tirar essas crianças da pobreza através da escola. E nós vamos ver também que, nesse período, a República, sobretudo nos primeiros 20 anos, querendo moralizar o Brasil, o tempo do Império era terrível, daqui para frente o Brasil será um país diferente com a República, né? Nós vamos começar a ver também na imprensa uma espécie de grande preocupação da polícia com o menor de rua, com a criança de rua. Essa palavra que a gente usa, assim, volta e meia, fulano é um pivete, né? Para designar um jovem mal educado, um ladrãozinho, né? Essa palavra pivete é uma palavra francesa, pivete, né? Como os brasileiros tinham mania de tudo que era francês naquela época, até o menor de rua ficou com o nome francês, pivete. Mas a verdade é que, nessa época, os jornais, as autoridades, vão começar a se preocupar, porque, junto com a grande criminalidade que o Brasil vai ter, esse é um outro problema antigo aqui no Brasil, nós vamos ter também menores de rua, né, que vão começar a fazer furtos, que vão ser responsáveis por toda a sorte de desordem. Então, pequenos roubos, desordem, ataques às pessoas na rua, insolências, bebedeira. A gente começa a ver que há uma espécie de preocupação do Estado com o destino dessas crianças. E aí vão ser criadas aqui no Brasil as primeiras escolas profissionalizantes que vão tirar da rua essas crianças. É fantástico que, diferente da FEBEM, enfim, o que a gente sabe que hoje em dia foi essa fundação de amparo às crianças de rua, as escolas daquele período davam para os meninos um sensacional currículo. Eles tinham realmente a oportunidade de aprender muita coisa, né? Então, era o início, por exemplo, das ciências da terra, de tudo que dizia respeito à agricultura e ao desenvolvimento da agricultura, e essas crianças, então, vão ter oportunidade de aprender geologia, botânica. O mais interessante é que nessas escolas profissionalizantes, que são fundadas para tirar essas crianças meliantes, enfim, eram crianças contraventoras da rua, vão ensinar as crianças, inclusive, a atirar. Os meninos todos vão receber espingardas, né? E vão aprender a disparar na boa direção, onde é que era o alvo. Então, é interessante que essa preocupação de moralização do jovem passa sempre por um adestramento intelectual, por dar a ele a chance de aprender alguma atividade, seja para a lavoura, seja para se tornar um soldado da nação. Esse é um momento também, lembro a vocês, em que a Primeira Guerra Mundial, né, já estão chegando aqui as notícias da Primeira Guerra Mundial, então formar um exército brasileiro era uma questão importante, e as crianças começam a ver nas armas, quer na Marinha, quer no Exército, também a possibilidade de sair da miséria. Nós vamos ter aí, vamos atravessar quase que 80 anos sem maiores novidades para a criança brasileira, senão, e para o jovem brasileiro, senão o trabalho. Hoje, vocês todos que estão estudando, eu que tive a oportunidade de estudar, a gente vive realmente num mundo muito diferente daquele que foi o mundo dos nossos pais e, sobretudo, dos nossos avós, em que o trabalho começava muito cedo, começava em casa. A gente não se dá conta, mas muitas moças, meninas, né, com 9, 10 anos, eram contratadas para trabalhos domésticos. Depois que a escravidão foi extinta no Brasil, o jovem, ele tornou-se um trabalhador doméstico. As meninas faziam trabalho, né, na casa das pessoas que tinham melhores condições. Elas não tinham acesso à escola, começavam como empregadas domésticas, morriam como empregadas domésticas, sem nenhuma possibilidade de mudar a sua realidade. Os rapazes, então, a gente vai ver que eles vão se diluir, né? O comércio das grandes cidades ele vai se diversificando e dando espaço, né, para que os jovens também fizessem trabalho braçal, mas o acesso a uma educação tecnológica, essa realmente era bastante vedado às pessoas das camadas desfavorecidas. E, portanto, uma realidade terrível, essa do trabalho infantil. Eu não sei se vocês têm noção dos números, mas até 1995, quase 10 milhões de crianças brasileiras
com menos de 12 anos, ainda estavam trabalhando. E a pergunta que a gente se faz é, mas por que estão trabalhando? Né? Cadê o pai? Cadê a mãe? E o mais impressionante, gente, é que as crianças brasileiras trabalham porque os pais querem que elas trabalhem. Né? Eles acham que cabeça vazia, oficina do demônio, que a criança aprende mais na vida de trabalho do que estudando, que elas vão ter mais capacidade de sair bem na vida se elas conhecerem uma profissão desde cedo, do que se elas estudarem. E o mais impressionante é que a gente sempre acha que o sul do Brasil é a área desenvolvida, que o norte e o nordeste é terrível, pois é no sul do Brasil que nós temos um comprometimento maior de pais e mães com o trabalho infantil. Por quê? Porque é no sul que nós temos a pequena propriedade. Então, na época da colheita, quem vai ajudar na roça, né, não é alguém contratado pelo pai. É o pai que vai tirar o filho da escola para que o filho vá trabalhar na roça com ele. Então, até 95, nós temos números muito impressionantes de crianças brasileiras trabalhando, e trabalhando porque os pais assim o desejam. Os pais acham que a criança trabalhando, não só ela traz, né, alguma coisa para casa, para ajudar nas despesas, mas mais do que isso também, ela está sendo iniciada em alguma coisa que pode lhe fazer bem mais à frente. É só a partir de 1888, e aqui eu já vou fechando para a gente ter um pouquinho de tempo para conversar, que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai ser promulgado no Brasil, e esse estatuto, então, ordena, dirige e, de certa maneira, cobra da sociedade uma postura mais firme no sentido de dar à criança brasileira, ao jovem brasileiro, oportunidades melhores de trabalho. Então, garantia de moradia, garantia de estudo, garantia de saúde. A gente sabe que esse estatuto ele não está vigindo da mesma maneira, com a mesma eficiência em toda a parte do Brasil, mas ele existe, ele está aí, e ele está aí para dar a todos vocês, os que estão aqui, os que não estão aqui, uma oportunidade de vida melhor. Então, eu apenas fiz esse passeio com vocês pelo passado, não só para mostrar que os adolescentes foram protagonistas da história do Brasil em vários momentos. Eu esqueci, por exemplo, de lembrar a vocês que na Guerra do Paraguai, os jovens lutaram, né, tanto na Marinha Brasileira, quanto no Exército Brasileiro, carregando munição, carregando os canhões, né, participando realmente desse conflito, que foi o único conflito de grande envergadura no qual o Brasil esteve maciçamente envolvido. Depois mandou tropas para a Segunda Guerra Mundial, mas nada parecido com o que foi a Guerra do Paraguai, e os jovens estavam lá lutando, né, lado a lado com os experientes soldados e experientes militares. Então, os jovens sempre foram, eu diria, atores importantes da nossa história. A gente pode retraçar a história do jovem em vários momentos, resistindo contra a violência, resistindo contra a miséria, participando do esforço de crescimento do país. Mas hoje a chance que todo mundo tem de estudar e de ter uma vida melhor é uma chance que deve ser valorizada e que deve ser aproveitada. Aproveitem a escola, valorizem os professores, lutem lado a lado para que o salário dos professores, as escolas sejam cada vez melhores, né? Não ignorem que isso é um longo processo, é um processo que foi duramente conquistado, a escola pública, a escola para todos. Então, valorizem isso e vejam isso como uma oportunidade da gente mudar um passado tão triste, né? Tão duro, mas que agora nós estamos, de fato, transformando. Então, gostaria de abrir para a conversa, a gente pode conversar sobre todos os assuntos, né? E vocês queiram perguntar sobre personagens que eu venho trabalhando, sobre histórias íntimas, que é a história da intolerância do brasileiro frente a tudo que é diferente, né? Intolerância frente à sexualidade diferente, frente à cor diferente, o machismo do brasileiro e da brasileira também, que é o assunto desse livro. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigada. Bom dia, meu nome é Tainara, eu sou do Colégio Manuel Beckmann. Meire, eu gostaria de saber quando surgiu essa sua paixão pela história, assim, quando você disse, nossa, é isso que eu quero para mim. Só isso.
Eu acho que no Brasil nós temos um problema sério, né, de que valorizamos a escola teoricamente, mas não percebemos a escola como realmente aquela escada que pode mudar a nossa vida. E o que eu acho dramático é que, por mais esforços que o governo federal, estadual, municipal venha fazendo, no sentido de melhorar as nossas escolas, discutir com os professores melhor pagamento, o que falta é em casa uma valorização da escola. Nós estamos atravessando um período, eu acho que vocês já são bastante grandinhos para a gente poder falar dessas coisas, onde há uma crise de valores, nós sabemos disso, né? A família vem se deteriorando, daí a luta grande, né, de vários segmentos da sociedade para fortalecer a família. Nós tivemos um fenômeno muito interessante do qual você vai participar, que é a entrada da mulher no mercado de trabalho. E essa entrada da mulher no mercado de trabalho tirou a mulher de casa. Tirou ela dali do lado do filho para perguntar, mas meu filho, qual é o nome da sua professora? O que você está estudando? Que livro você está lendo? Você fez o seu dever hoje? Quer dizer, tudo aquilo que a minha geração ainda teve, que foram aquelas mães severas, ficavam lá perguntando, né, por que a nota de matemática não tinha sido melhor, isso tudo está desaparecendo por conta de uma grande crise de valores que a gente está, de alguma maneira, discutindo hoje, né? Quanta mãe hoje não quer se vestir de piriguete? Quanta mãe hoje não disputa o namorado com a filha, né? Então, essa mudança, isso é muito sério, né? Que essa mudança de valores está esvaziando também a escola do seu sentido original, né? A escola é o lugar onde a gente vai aprender, através de professores, a ser um cidadão do mundo melhor, né? E eu acho que essa cobrança nós temos que fazer, minha opinião, em casa, não na escola. Eu acho que a escola hoje ela está dando o que ela pode, né? Mas eu acho que é em casa, junto aos nossos pais, junto aos nossos familiares, né? Quem pertence a alguma comunidade, clube, igreja, o que for, eu acho que o trabalho tem que ser de valorização do papel da escola, do papel do livro, né? Para nos fazer cidadãos melhores, né? Obrigada. Assim não vale, poxa. Vocês é que são ótimos, não sou... Bom dia, Melry. Eu me chamo Eugis Lima, eu sou professor de História da rede pública estadual e municipal. Eu queria perguntar o seguinte, você discorreu aí sobre a história da criança no período colonial, no período do Império, e eu queria saber o seguinte, nesse momento aí, da colônia e até do Império, essa criança é vista como criança, como a gente percebe hoje, né? Se não, a partir de quando é que a sociedade passa a ver a criança, enquanto inserida numa infância no sentido mais moderno? Ou se na época ela era vista apenas como um adulto em miniatura? Olha, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que você definiu bem. A mortalidade infantil era tão alta, né, no período colonial e também no período do Império. A mortalidade infantil, inclusive, vai preocupar muito. Gilberto Freire fala disso com bastante consistência. Os médicos todos, os primeiros pediatras, eu lembro a vocês que a pediatria ela só é inventada na segunda metade do século XIX. E aí o que vai se detectar é que a alimentação da criança brasileira era equivocada. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Os Viajantes Estrangeiros que Passam pelo Brasil, você certamente sim, que é professor. A coisa que mais impressionava os viajantes é que as mães mastigavam a comida, a criança era muito mal alimentada, então, para amolecer a comida, as mães e as amas botavam comida na boca e depois botavam na boca da criança. Porque a preocupação, né, que hoje a gente fica chocado, falta de higiene, que nojeira, que coisa horrível, tanto micróbio que vai junto. Mas, na verdade, o medo de perder a criança era tão grande que as mães procuravam arredondar essas crianças, quer dizer, essa luta contra a obesidade infantil hoje, né, é alguma coisa que podia ter começado lá atrás. Porque a preocupação das mães era arredondar, que a criança ficasse gorda, né, achando que com isso a criança poderia sobreviver aos altíssimos índices de mortalidade que havia. O brasileiro também tinha mania de sufocar a criança em panos, né? As crianças viviam enroladas, enfim, maior calor, e a criança estava lá cheia de brotoeja, coberta de cobertores, porque havia também essa preocupação muito grande de proteger. E um dado interessantíssimo,
achava-se que a sujeira era uma forma de proteger as crianças contra as doenças. Então, as crianças não tomavam banho nunca, viviam imundas, quando muito limpava-se a mão, o pé e a nuca da criança. Para vocês terem uma ideia, para sedimentar a cabeça do recém-nascido, misturava-se ovo com farinha e manteiga para fazer um emplastro na tentativa de fazer a moleira ficar dura. E as pessoas conviviam com aquele mau cheiro e com aquela falta de higiene, achando que quanto mais grossa a casca de sujeira em torno do corpo da criança, melhor proteção ela teria contra a mortalidade. Então, essas taxas de mortalidade acabavam, como você bem diz, transformando a criança num adulto muito cedo, né? Então, a criança primeiro ia trabalhar, desde muito cedo, ela vestia-se como um adulto, basta a gente ver toda a iconografia do século XIX, a criança, realmente, os meninos, sobretudo, Gilberto Freire fala muito disso, né? Eram verdadeiros homenzinhos, fumando o cigarrinho de palha, ou então feito de folha de chuchu, muito esquálidos, muito magros, porque não faziam esporte nenhum. Foi preciso realmente um combate grande à mortalidade infantil para que a criança começasse a ser valorizada. Agora, você tocou num ponto muito importante. A valorização que a criança tem hoje na sociedade brasileira, essa coisa de poder fazer tudo. Quem de nós já não entrou um dia no supermercado, ao lado de uma mãe com uma criança aos gritos, porque a criança quer todos os biscoitos, quer a batatinha frita, quer o presente, quer isso, quer aquilo, e a mãe não se incomoda, né? Ela não se incomoda porque a criança tornou-se hoje, por força da contracepção, as famílias cada vez menores, uma espécie de reizinho da casa. As pessoas têm menos filhos, então aquele filho pode tudo, né? Vale tudo para aquele filho. E como nós somos uma sociedade pobre, né, e não tivemos acesso a muitos bens de consumo, hoje nós, de certa forma, praticamos uma revanche contra o nosso passado, dando para essa criança tudo o que ela quer. E estamos criando, obviamente, um outro problema que está sendo bastante discutido por psicoterapeutas, psicólogos infantis, que é a falta de limite da criança brasileira. Agora, eu quero te lembrar um dado interessante, até para você analisar isso na tua própria escola. Nós somos uma sociedade escravista. Fomos escravistas até 1888. As crianças tinham escravos. E é bom lembrar, não era só criança branca que tinha escravo. Crianças negras tinham escravos. Muitas vezes esses escravos eram seus próprios pais. E o fato de uma criança poder mandar no adulto acabou fabricando nessa criança uma voz de autoridade que a gente não vê em crianças de países não escravistas, né? Então, uma criança que pudesse dizer para o seu escravo, vá buscar não sei o quê, vá não sei aonde fazer não sei o quê, ela tem uma relação com o mundo adulto que é completamente diferente daquela onde não houve escravidão, né? Então, eu acho que a escravidão ela também moldou uma criança extremamente autoritária, que gosta de relações verticais, e a gente hoje ainda está apagando esse pato. Tá? Que ótimo. Vou morrer de vergonha aqui. Mais perguntas. Bom dia, Mary. Me chamo Arnon, eu estudo no Colégio Solução Maranhense, e eu queria saber o que motivou você a sair do Brasil e defender seu título de pós-doutorado na França. Olha, eu tive uma oportunidade. Tudo na vida é uma equação, né, de ter um bom anjo da guarda, ter uma chance. Eu tinha entrado para a pós-graduação da USP e foi feito um concurso para uma bolsa que era dada pela Organização dos Estados Americanos. E eu ganhei essa bolsa, justamente, com um projeto sobre Brasil Colônia. Eu tenho muito pouco de teórica, que quem já está mais adiantado em história e tal, e sabe que hoje em dia passa-se um bom tempo nas universidades discutindo teoria, que eu, particularmente, acho um saco, porque a cada 3 anos a teoria muda de moda. Então, você está sempre correndo atrás do negócio que você não sabe muito bem o que é. Mas eu sempre fui uma pesquisadora de arquivo. Eu gosto de arquivo, eu gosto de papel velho.
Eu brinco que eu gosto de conversar com os mortos, adoro puxar uma gavetinha daquelas e ver o que está rolando ali dentro daqueles, né, velhos alfarrábios, daqueles velhos papéis. E justamente o meu projeto ganhou, porque era um projeto que lidava com documentos brasileiros. E aí eu tive a oportunidade de ir para a França. E lá fiz relações, eles se interessaram muito pelo meu trabalho. E foi um momento muito legal, isso é uma coisa bacana também da gente estar falando aqui, que era um momento de moda, né, de tudo que era francês na vida intelectual. Então, autores como Michel Foucault, o Duby, eu não vou ficar aqui citando nomes para vocês, mas, enfim, era a moda dos professores franceses. E aí, realmente, eu pude aproveitar muito esse contato, estudar lá, pesquisar nos arquivos lá fora. E como eu sempre tive muito fôlego para fazer isso, sou muito apaixonada pelo que eu faço, acabou dando certo. E eu hoje diria, acho que o meu trabalho se beneficia bastante desse contato que eu tive lá fora. Eu acho que hoje há uma política no Brasil de intercâmbio que deve ser aproveitada. Vocês, obviamente, vão viver isso nas universidades que farão, né? E não deixem de aproveitar. Eu acho que essa vai ser uma maneira também da gente lidar um pouco com a intolerância que existe aqui no Brasil contra tudo que é diferente. Muitas vezes o que é diferente aqui nos incomoda, né? Uma pessoa que tem uma sexualidade diferente nos incomoda, uma pessoa que tem uma cor diferente nos incomoda. Mas quando a gente vai para fora, a gente lida com tanta diferença que a gente se torna realmente o mais tolerante dos seres humanos. E eu acho que a tolerância é um exercício que deve ser praticado e que nos faz melhores cidadãos do mundo. Isso sem dúvida nenhuma. Tá? Desejo que você um dia tenha essa chance. Meu nome é Fernando Pereira, sou da Escola Crescimento e eu tenho duas perguntas para você, rapidinho. Eu não estou te vendo. Não? Aqui? Ah, agora estou. É que é tanta gente. Estou perdida aqui. Na hora. Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, eu já vi um livro, eu não sei se é seu, não sei se você é organizadora, acho que você é organizadora, um livro amarelo grande, sobre a história da mulher no Brasil. E eu gostaria que você falasse mais sobre sua contribuição, sobre o que você estudou em termos de estudo de gênero, falando sobre a mulher e tal, numa perspectiva histórica. Outra pergunta que eu queria fazer para você era sobre o papel do acadêmico, principalmente do acadêmico na área de história, no dia de hoje, no Brasil. Queria perguntar para você qual você acha que é o teu papel como historiadora, como autora de livros e tal, no Brasil dos dias de hoje, se ele precisa, qual é o papel mesmo, qual é a valorização disso, tá legal? Muito obrigado. Obrigada a você. Voltando ao que o colega aqui já tinha dito, eu quando fui para a França, eu me beneficiei muito das modas, né? Vocês sabem que em ciências humanas tudo é moda, na filosofia, os assuntos que se escolhe para discutir, em história também. E nessa época estava na moda o estudo das mulheres. Por que estava na moda o estudo das mulheres? Gente, anos 80, democratização da pílula anticoncepcional. As mulheres estavam queimando sutiã nas praças. Então havia uma espécie de movimento enorme em todo o mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, para se estudar as mulheres. Quem teriam sido, né, essas protagonistas do passado? E aí realmente eu me interessei, comecei a estudar a mulher. Mas eu quero dizer a você que as conclusões a que eu venho chegando sobre a mulher brasileira, elas realmente não são, talvez, das mais satisfatórias, nem das mais animadoras. Né? Eu acabei de escrever Histórias Íntimas, que é um livro em que eu trabalho com a questão da sexualidade da brasileira, mostrando como nós éramos extremamente reprimidas, mas como os anos 80 deixou a mulher brasileira numa espécie de barato total, né? Ela não sabe mais quem ela quer dar mais do que chuchu na serra, ela cata o homem, ela não quer mais cuidar de casa, ela não quer mais cuidar do filho. Então, eu acho que isso está tendo um impacto muito complicado aqui na nossa sociedade. Nós não estamos tendo distanciamento para nos pensarmos como seres responsáveis do crescimento do país, da melhoria de condições de vida do país. Eu estou, inclusive, preparando a pesquisa de um livro, né, em que eu vou tentar mostrar que o problema do Brasil hoje não é o machismo do homem brasileiro, é o machismo da mulher brasileira. Né? Essa mulher que só consegue se ver através do homem, ela só consegue se ver através do olhar do homem.
ela quer ser sedutora o tempo todo, ela quer ser chamada de gostosa e de docinho, de tudo que é comestível, né? Ela adora mulher fruta, mulher inteligente é sapatão. Então, esses estereótipos são muito complicados, né? Eu acho que estão complicando a vida da mulher brasileira. Então, eu estou me preparando agora para fazer um livro. Obviamente, vou tomar paulada de todo lado, mas esse é um desafio que eu quero cumprir. Agora, qual é o papel do acadêmico brasileiro? Eu acho que você colocou uma questão muito espinhosa. Eu acho que a universidade no Brasil, até os anos 60 e 70, ela dava as cartas, ela dizia o que era certo, o que era errado. Era da universidade que nós ouvíamos a verdade, aquilo vinha assim como se fosse a explicação, né, para todos os males da humanidade. O que eu acho é que hoje em dia o Brasil tem uma opinião pública muito forte, né, e que essa opinião pública ela acabou, de certa maneira, desidratando o papel da universidade. Primeiro que os acadêmicos falam muito difícil, né? Eles escrevem e falam de maneira a não serem compreendidos, que aí dá aquela aura de importância, o cara... É que nem político fazendo campanha hoje, ou então os nossos juízes do mensalão. Tem alguma coisa mais complicada do que a gente ouvir aquele data vênia, aquela coisa o tempo todo? Então, eu acho que os acadêmicos eles ficaram um pouco montados nessa coisa de um saber muito fechado, e eles esqueceram os problemas da sociedade brasileira. Eu acho que hoje o papel do intelectual é ser, sobretudo, um cidadão igual aos outros. Ele não tem que estar acima dos outros e nem ficar cagando regra, dizendo o que é bom, o que é ruim para o país, né? Eu acho que o nosso papel é estar aqui conversando, né? É trocar ideias, é ouvir o que vocês têm para dizer, porque vocês têm muito a dizer sobre a realidade do Brasil, sobre as necessidades do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que começar muito humilde, muito pequenininho, sempre com essa ideia de estar recebendo o que vem da opinião pública, que finalmente define qual é a importância de determinados temas para o Brasil, né? Então, eu acho que um dos temas hoje importantes é a questão da corrupção. Outro tema importante é a questão da educação e da saúde. Então, enquanto a gente estiver aberto para ouvir, né, o que os nossos irmãos brasileiros têm a dizer, eu acho que nós vamos estar cumprindo um papel válido. Agora, lá da Torre de Marfim, ficar gritando, façam isso ou façam aquilo, eu acho que o Brasil não será melhor com intelectuais assim. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Denise, sou do Colégio Pão Açul. Quando você falou sobre a Batalha dos Guararapes, me veio uma dúvida agora. Estava fazendo o BH ontem, liberaram ontem a segunda fase, estava falando exatamente sobre a Batalha dos Guararapes e mostrava até uma imagem que mostrava Santa Maria, os lusos brasileiros de um lado e os neerlandeses do outro lutando. Aí eu queria saber, até envolvendo a sua área, jovens lutaram nessa batalha, e todas as batalhas, no caso que aconteceram para o Brasil, os jovens batalharam também? Sim, inclusive essa não era uma tradição brasileira, essa era uma tradição dos exércitos europeus. Levar jovens que, em geral, faziam parte da infantaria e que eram aquilo que a gente chama de bucha de canhão, quer dizer, eram os primeiros a receber... enfim, as primeiras saraivadas de balas, as primeiras cutiladas de espada. Quer dizer, desde os grandes conflitos que nós vamos assistir na Europa durante a Idade Moderna, e a gente sabe, por exemplo, que a França de Luís XIV teve em guerra com metade da Europa, depois Napoleão, né, vai conquistar também metade da Europa, os jovens eles estiveram à frente dessa... enfim, dos exércitos, lutando ali lado a lado, mas sempre como bucha de canhão. Eles já não tinham exatamente um papel importante, eles não eram alçados à altura dos grandes generais, mas eles serviam realmente... Eu acho até interessante, porque esses filmes que vêm recriando, vocês devem ver na televisão, tem tido muito filme passado na antiguidade, né? Séries americanas, em que os jovens não aparecem, mas eles estavam também... desde a antiguidade, eles foram sempre utilizados como uma espécie de muro, né,
contra, protegendo os verdadeiros soldados. Agora eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Os jovens nos batalhões de Napoleão, eles vão ser responsáveis pela disseminação da camisinha. Não sei se vocês sabem, mas a camisinha ela é inventada nessa época das batalhas napoleônicas, né? Ela era feita de uma espécie de bexiga de cabra ou de vaca. E como esses exércitos eram muito jovens, e os rapazes, obviamente, queriam saciar os seus desejos, cada vez que eles entravam numa cidade diferente, eles acabaram disseminando pela Europa o uso da camisinha, que antes não era tão conhecida. Um aviso, as perguntas já encerraram. É porque a gente tem um compromisso de devolvê-los às escolas, tá? Até meio-dia. Bem, a escritora vai encerrar a palestra, logo após ela vai se dirigir lá para fora. Quem quiser tirar foto, pedir autógrafo, ela vai ficar à disposição de vocês lá fora, tá? Obrigada. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Se for sempre assim, obrigada.